Olá, sejam bem-vindos a mais uma exploração aqui. Hoje, a gente tem um material bem interessante que chegou para nós, enviado pelo Vitor Hugo. Vamos analisar juntos a experiência dele com a operadora de celular iGreen Telecom. Opa, vamos lá. Material de usuário sempre traz insights valiosos, né? Com certeza. E olha, temos aqui uma coleção de documentos. São capturas de tela do aplicativo da iGreen, sabe? Mostrando plano, consumo de dados, opções. Ah, legal! O app costuma ser bem revelador. Sim, e também um histórico completinho de faturas dos últimos 6 meses. Uma lista com os planos de recarga que a operadora oferece. Ótimo, pra gente ver a questão do custo e opções. Isso. E, para completar, alguns materiais promocionais, destacando as vantagens que eles dizem ter. Perfeito. Um conjunto bem completo para a gente entender a experiência. Exato. E a nossa missão aqui é desvendar o que esses documentos contam sobre custo, benefícios e principalmente um ponto que parece ser o grande diferencial para ele: o acúmulo de gigabytes de internet. Ah, o famoso acúmulo de dados. Esse é um tema quente. Pois é. Queremos entender como isso funciona na prática, sabe? Qual o impacto real? Tudo com base no que está registrado aqui. Ok, vamos mergulhar nesses papéis. Vamos lá. E vamos começar logo pelo que mais salta aos olhos, assim. Um verdadeiro achado nesses documentos. É uma captura de tela do aplicativo, com data de 28 de setembro, que mostra um saldo de internet, nossa, que me deixou de queixo caído. 29,53 gigabytes restantes. Caramba, 29 giga. Isso é bastante coisa acumulada. Muito. E para a gente ter uma ideia do que isso significa, esse saldo pertence ao plano Smart, que originalmente oferece só 11 GB por mês. Nossa, então ele mais que dobrou, quase triplicou a franquia original só com o acúmulo. Exatamente. E o mais impressionante, esse volume todo foi acumulado ao longo de 6 meses de uso. O histórico de pagamentos que a gente recebeu de abril a setembro de 2025 confirma direitinho esse período. 6 meses para chegar nesse volume? Interessante. Ver quase 30 gigabytes disponíveis num plano que começa com 11 GB, Isso, assim, é algo que a gente não vê todo dia, né? sem dúvida, é um número impactante. E essa característica, pelo visto, não é um acaso, né? É uma funcionalidade central da iGreen, pelo que os materiais indicam. Parece que sim. Um dos folhetos promocionais que o Vitor Hugo mandou é bem claro. Tem a frase lá, ó. Não usou todo o pacote? Acumula para o próximo mês. Bem direto ao ponto. Ah, então tá explícito na comunicação deles. Sim. E o que me chama a atenção nisso é como essa mecânica, que parece simples, né? Acumula para o próximo mês. Mas ela muda completamente a dinâmica do uso de dados e a percepção de valor do plano. Como assim? Explica melhor. Pensa no modelo padrão da maioria das operadoras. Chegou o fim do mês, seus dados não utilizados, puf, evaporam. É o famoso use ou perca. Verdade. A gente já está acostumado com isso, infelizmente. Pois é, aqui não. Pelo que os documentos mostram, o que sobra é seu, vai para o mês seguinte. Isso cria um efeito quase uma bola de neve positiva, sabe? Permite que saldos como esses quase 30 GB surjam a partir de um plano de 11 GB. Exatamente. É quase como ter uma, sei lá, uma conta poupança de gigabytes, não é? Você não precisa mais daquela ansiedade de fim de mês, de ficar caçando Wi-Fi para não estourar a franquia. Isso, perfeito. Uma poupança de dados. Essa captura de tela sugere uma tranquilidade diferente no uso. Fico imaginando o alívio para o Vitor Hugo saber que tem essa reserva enorme ali disponível. É uma mudança psicológica interessante mesmo. Passa daquela sensação de escassez por uma sensação de abundância, mesmo num plano que, na origem, não é o maior disponível. Faz todo sentido. Isso sugere que a iGreen pode estar mirando justamente naquele público que fica frustrado, né, com o desperdício mensal de dados. Aí oferecem um modelo que parece mais justo, mais relaxado de consumo, muda a relação da pessoa com a própria franquia. E uma pergunta que surge, sabe, olhando esses documentos. Eles detalham se tem alguma condição especial para esse dado acumulado, tipo, alguma velocidade reduzida, ou, sei lá, um limite máximo de acúmulo, que não está visível só pelo saldo atual? Boa pergunta.
Analisando o material que a gente tem, as telas do app, as faturas, os promocionais, não tem menção explícita a regras diferentes para os dados acumulados, não. Não vemos nada sobre limites de velocidade específicos para essa reserva ou um teto máximo para o acúmulo, além do que a própria matemática do uso permitiria, né? Pelo que os documentos mostram, assim, o dado acumulado parece se somar ao novo ciclo sem distinção aparente. Entendi. Claro, não dá para afirmar com 100% de certeza sem um contrato detalhado na mão, mas a comunicação visual e promocional foca só no benefício do acúmulo em si. Entendido. Então o foco é mesmo na vantagem do acúmulo. E essa vantagem está ligada a um plano e a um custo bem definidos, certo? O plano que permitiu esse acúmulo todo para o Vitor Hugo é o plano Smart de 11 GB. E o custo mensal dele é de R$ 54,90. Exato. O plano base dele é esse. E o histórico de faturas que ele enviou é a prova disso. Mês após mês, de abril a setembro de 2025, o valor cobrado foi exatamente R$ 54,90. Isso demonstra uma previsibilidade importante, né? Com certeza. Sem surpresas na fatura, o que já é um alívio por si só hoje em dia. Sim, essa consistência no preço é um ponto de estabilidade para o consumidor. E é interessante ver como esse plano de 11 GB se posiciona dentro das opções da iGreen. Os documentos com as opções de recarga nos dão esse panorama, olha só. Vamos ver. Tem o plano de 11 GB por R$ 54,90, que é o caso do Vitor Hugo, mas logo acima tem 15 GB por R$ 59,90, só R$ 5,00 a mais. Diferença pequena mesmo. Depois pula para 20 GB por R$ 69,90, aí tem 28 GB por R$ 79,90 e um plano maior de 50 GB por R$ 99,90. Uma escadinha de preços e dados. E isso, uma estrutura de preços que mostra uma escada, com degraus relativamente pequenos entre algumas faixas, especialmente ali do 11 GB para o 15 GB. Poderia até sugerir uma estratégia para incentivar o upgrade, o famoso upsell. Sim, para a pessoa pensar, por mais R$ 5,00 eu levo mais 4 GB. Exato. Mas aí entra a genialidade, talvez, do acúmulo de dados. Faz todo sentido. Você estava pensando a mesma coisa que eu. Porque olha só, antes mesmo de considerar o acúmulo, R$ 54,90 por 11 GB é um preço que talvez encontre similares no mercado. Pode ser, dependendo da região, das promoções. Mas a questão crucial é, com a possibilidade de acumular quase 30 GB, como a gente viu no caso do Vitor Hugo, será que quem tem esse plano de 11 GB realmente sente a necessidade de fazer um upgrade tão cedo? Exatamente o ponto. O valor percebido do plano dele se multiplica. Exatamente. O acúmulo potencializa enormemente o valor do plano inicial. Aquele usuário que talvez ficasse tentado a pegar o plano de 15 GB ou 20 GB por uma diferença pequena de preço, ao perceber que a sobra dele de 11 GB não é perdida, ele pode concluir que o plano menor já o atende com folga na maior parte do tempo. Por causa da reserva que ele vai construindo, né? Isso. É como se o plano se adaptasse ao uso real ao longo dos meses, sem exigir um gasto adicional fixo. Isso meio que subverte um pouco a lógica tradicional do sempre querer mais giga na largada, sabe? Entende perfeitamente. E além desse acúmulo de dados, que claramente é a estrela da companhia aqui, os materiais do Vitor Hugo mostram outras características que a iGreen destaca. Uma delas é bem forte: sem fidelidade. Isso geralmente significa o fim daquela amarração de 12 meses, né? Correto. E o impacto disso não pode ser subestimado, não. Sem fidelidade significa liberdade para o cliente. Liberdade de ir e vir. Exato. O cliente pode entrar e sair quando quiser, sem medo daquelas multas pesadas que muitas vezes prendem as pessoas a um serviço que talvez já não seja o ideal para elas. É um fator de controle, de poder na mão do consumidor. E essa liberdade combina muito bem com a ideia de acumular dados, não acha? Totalmente. Como assim? Ué, você não só ganha mais valor no seu plano com o tempo, com o acúmulo, como também não fica preso se suas necessidades mudarem ou se por algum motivo quiser experimentar outra coisa. Parece uma proposta bem coerente, né?